Volume 8. Capítulo 163. A incomparável deflagração da guerra sem comedimento. O mundo estava tingido de preto avermelhado. Não era a cor laranja do brilho da manhã. Isso despertou ainda mais o desconforto das pessoas, uma cor que obrigava qualquer um a suportar uma repulsa instintiva que era singular e terrível, alimentando o medo. Se fosse preciso dizer, era como o olho de um monstro, como se o mundo inteiro estivesse preso dentro dos olhos de um monstro. Até o lindo sol que brilhava radiante há pouco, agora era apenas uma estrela negra avermelhada flutuando no céu do leste. E então um som estranho estava ecoando no mundo de cores estranhas. O mundo em si estava estremecendo. O chão e o ar também, o mundo estava gritando enquanto tremia de medo. As pessoas foram levadas a entender que, querendo ou não, o fim do mundo estava começando. Em meio a essa atmosfera, um som ainda mais alto de destruição reverberou. Os soldados, cavaleiros, mercenários, demi-humanos, todos na fortaleza tremeram. Seus olhares se moveram para todos os lados. Então, no céu acima da montanha de Deus, algo que parecia uma linha se tornou visível. Quando as pessoas focaram seus olhos maravilhados, a linha se distorceu. Em seguida, mais uma vez, a linha produziu sons crepitantes e se espalhou em todas as direções. O céu está se partindo. Alguém sussurrou isso. Foi um murmúrio que realmente foi direto ao ponto. A linha distorcida que corria no céu era uma fenda que percorria o próprio espaço. Essa rachadura espalhou terror no coração das pessoas, enquanto o som da destruição era tocado pelo mundo, a rachadura se espalhava de forma lenta. Todos. Preparem-se para lutar. Um comando misturado com repreensão foi transmitido aos soldados que estavam mudos e estupefatos. Foi o rugido raivoso de Gaharudo, cuja voz foi amplificada usando um artefato. Parecia que ele também estava apavorado. Mas, como esperado do representante de um país militar, ele foi o primeiro a se recompor entre o alto escalão. Esse comando libertou os soldados de seus medos. Eles se moveram todos juntos para cumprir o papel que lhes foi dado. Mesmo quando a rachadura sobre a montanha de Deus estava aumentando de tamanho, quando os soldados foram mobilizados, o espaço foi enfim pulverizado junto com um rugido estrondoso. Fragmentos de espaço foram espalhados por toda parte e brilharam como vidro. Como um fosso que foi aberto no chão, o abismo estava espiando por aquela coisa que se materializou no céu. Era uma escuridão profunda e espessa que era o oposto do turbilhão de ouro que fazia com que você sentisse a solenidade que Ito e os demônios usaram para retornar aos recintos sagrados. No lugar do turbilhão, havia algo viscoso como miasma jorrando. De lá, chuva negra estava caindo. Não, isso só parecia chuva, mas era um grande número de monstros. Do abismo no espaço, os monstros estavam chovendo no cume da montanha de Deus. Os números já ultrapassavam dezenas de milhares. De qualquer forma, era uma quantidade que os soldados que ergueram os olhos do chão só poderiam considerar como uma chuva negra. Era um número fantástico que alcançava milhões, ou talvez até dezenas de milhões. A forte chuva de monstros negros pintou o cume da montanha de Deus em um piscar de olhos, e então a escuridão começou a descer como uma avalanche. Além disso, do abismo do espaço coberto de miasma preto, desta vez, uma chuva branca surgiu horizontalmente. No céu preto avermelhado, o branco não, a chuva prateada era visível. O número de apóstolas também não é baixo, 1. Quem sussurrou com um olhar sombrio foi Gaharudo. Com o corpo envolto em roupas de batalha, como general da força aliada, ele saiu para a linha de frente junto com os subordinados sob seu controle direto. Uma comunicação telepática da comandante suprema da força aliada, Liliana, o alcançou. Sua Majestade Gaharudo. Por favor, não vá muito longe no fronte de batalha. Está tudo bem para você morrer somente depois que a batalha terminar. Você disse mesmo isso. Mas, o homem mais forte da força aliada tem que lutar na frente de todos. Se eu morrer, então eu morri, você só precisa usar minha morte para incendiar os soldados. Você, Comandante Suprema, e aquela deusa estão aqui por esse motivo. Minha nossa e sua majestade, a deusa e a espada estão saindo. Conforme planejado, tome cuidado. Tá, deixa comigo.
O general das forças aliadas, de certa forma, era o comandante supremo no campo de batalha. Originalmente, Garharudo, que era o líder de um país militar, deveria se tornar o comandante supremo, mas, dando como motivo o fato de que o homem mais habilidoso não poderia apenas se fechar dentro de uma sala com uma guerra acontecendo do lado de fora, ele se recusou a ser impedido de participar do combate. Embora não fosse dessa forma, Liliana não era adequada para se tornar a comandante suprema. Ela era uma realeza. Em antecipação à batalha contra a raça dos demônios no futuro, a garota aprendeu táticas e estratégias. Em vez de Garharudo, que tinha a personalidade para estar na linha de frente, a garota que era exaltada como o prodígio do reino era mais adequada para assumir o comando a partir da retaguarda com uma vista panorâmica. Além de possuir a coragem de fugir sozinha da capital, ela também sabia da importância de tomar uma decisão clara com calma. Além disso, no que dizia respeito à barreira mágica, ela se destacava em defesa de base como uma verdadeira especialista. E se ela estivesse acompanhada pelos assessores qualificados de cada país, poderia-se dizer que ela era mais do que adequada como comandante suprema, fosse no aspecto do status ou na elevação do moral. E assim, além da comandante-geral e suprema, havia mais uma pessoa que recebeu um papel importante. Todos das forças aliadas. Todos vocês bravos guerreiros que se levantam contra a crise do mundo. Por favor, não tenham medo. A proteção divina de Deus está conosco. Todos nós estaremos protegidos do Deus maligno que enganou o verdadeiro Deus e mostrou suas presas contra a humanidade. Neste momento em que todos pegaram suas armas e se posicionaram neste lugar, todos vocês já são heróis. Todos são os guerreiros de Deus. Agora, vamos gritar juntos com esta apóstola de Deus, a deusa da boa colheita. Não vamos perder contra o mal, aconteça o que acontecer. O que vamos agarrar é a vitória. Na mesma hora, os soldados da força aliada que estavam fazendo uma expressão trágica de terror enquanto seguravam os corpos trêmulos, como um viajante que encontrou um oásis depois de vagar no deserto por muitos dias, seus olhos brilharam de esperança. A deusa da boa colheita derramando sua voz do cume da fortaleza, a bandeira dos líderes da força aliada Aiko, os soldados dirigiram o olhar que havia recuperado sua força e determinação para ela e pisaram com força seus pés ao mesmo tempo. Dom, dom, dom. Dom, dom, dom. Os 5 milhões de soldados que sacudiram o chão ritmicamente no momento seguinte rugiram em uníssono, mesmo sem prévio treinamento. Vitória! 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 Ruína para o Deus maligno. Glória para a humanidade. Ruína para o Deus maligno. Glória para a humanidade. Aiko estava recordando com desespero o conteúdo de O Você Pode Fazer Isso, instigador. Compilação de discursos encantadores individuais rodada a ela por Hajime enquanto enviava sua voz que foi amplificada por um artefato para o campo de batalha. O servo do Deus maligno não é digno de ser temido. Oh minha espada! Mostre essa prova agora mesmo! No instante em que Aiko gritou isso, uma voz calma amplificada ecoou por todo o campo de batalha. Ao seu comando, minha deusa. Logo depois disso, os soldados que olharam para a professora viram a silhueta que saltou de trás dela. Um jovem de cabelos brancos, vestido de preto, com um tapa-olho Hajime estava parado no ar, onde não havia nada, e então ele ergueu acima da cabeça uma joia que parecia diamante que tirou de algum lugar. Então, essa joia brilhou radiante como o sol e iluminou os soldados. Olhando do ponto de vista deles, era como se uma auréola estivesse brilhando atrás de Aiko. Essa também era uma criação do sinergista. O rapaz exibiu um sorriso largo e destemido. Um instante depois, algo aconteceu. Uma parte do céu preto avermelhado piscou. No mesmo instante, uma parte da superfície da montanha de Deus, que estava no processo de mudar de cor e ser coberta pela avalanche de monstros negros, foi completamente destruída, juntamente com um rugido estrondoso. Logo depois disso, quando parecia que o céu brilhava, muitas coisas estavam chovendo ainda mais na montanha de Deus. A montanha com uma altura de 8 quilômetros acima do nível do mar estava desmoronando como uma montanha de areia criada na praia que foi empurrada por uma criança. Foi um bombardeio que caiu direto do céu. Mas não foi por mísseis cheios de explosivos.
O que Hajime estava fazendo era simplesmente trazer do céu uma grande massa de pedaços de metal para caírem na montanha de Deus. Por assim dizer, era um impacto de meteoro. Como poderia se imaginar, se o sinergista fizesse algo cair do espaço, o impacto chegaria até a fortaleza, então ele soltou a massa de dentro da estratosfera sobrescrito uma. Mesmo assim, a energia de várias toneladas de queda livre de pedaços de metal tinha a força destrutiva que um explosivo mediano não poderia corresponder. Além disso, esse ataque estava caindo de forma aleatória no local e envolvia a unidade de poucas centenas. Junto com rugidos estrondosos que podiam romper o tímpano, o pico mais alto da montanha sagrada que era o orgulho do mundo estava desmoronando como se fosse uma piada. Chuva de monstros? Chuva de apóstolas? Então eu vou fazer chover meteoros. Era como se isso fosse dito. É claro que Hajime pensou que o mesmo turbilhão dourado de antes se manifestaria, então foi uma total coincidência que ambos os lados estivessem o fazendo chover. No entanto, como se para fazer a comparação entre a força dos dois lados, foi mostrado aos soldados da força aliada o espetáculo da montanha de Deus desmoronando diante de seus olhos, juntamente com o extermínio de várias dezenas, não, de centenas de milhares de monstros, a reação deles foi tremor. Não do medo. Da alegria. E também pelo espírito de luta brotando dentro de seus peitos. Logo depois disso, gritos que não estavam perdendo contra o estrondoso rugido da montanha de Deus, junto ao extermínio dos monstros, foram levantados, até parecia que os gritos podiam afastar a nuvem feroz de poeira que se aproximava deles. Oi. Do fundo do estômago, enquanto o corpo tremia com uma cena que parecia sair de uma lenda, eles rugiram. Eles bateram seus pés, dom, aumentando seu espírito de luta sem fim. Aiku-sama Banzai. Deus-sama Banzai. A demolição da montanha de Deus ocorreu logo após o início da batalha. O inimigo os disse de onde eles viriam para atacar. Então estava tudo bem apenas explodir o lugar de onde eles estavam saindo, foi isso que aconteceu. É claro que Hajime também havia preparado outra coisa, no caso de isso ser uma mentira, mas pelo que o garoto viu na expressão de Ito que estava cheia de um complexo de superioridade, no fim, o sinergista presumiu que a possibilidade de ser uma mentira era baixa. A destruição da montanha de Deus fez o movimento das apóstolas no céu também parar, como já era esperado. Contudo, no momento seguinte, elas se aproximaram da fortaleza com uma velocidade feroz enquanto combinavam seus movimentos como uma massa de pássaros voadores sem uma única desordem. A capital, que estava em um estado semi-destruído devido às ruínas da montanha de Deus, foi envolvida pela nuvem de poeira que se aproximava, sem parar, a poeira se aproximou da fortaleza como uma tempestade de areia. Para isso, Hajime pegou uma joia diferente e a fez brilhar. Fomos feitos de idiotas por vocês antes. Não há como apenas isto ser o bastante, certo? Assim como Ícaro sobrescrito 2, caiam com suas asas queimando, todas vocês, fantoches. Logo após isso, uma forte chuva de luz partiu a atmosfera. O laser de convergência solar Viperion resplandecente. A arma de aniquilação restaurada liberou a luz da ruína do céu. Não era apenas uma única linha, na altitude de 10 km, havia um total de 7 Hyperion resplandecentes, controlados pela joia que Hajime estava segurando, com pilares de luz perfurando o solo. Como a Torre de Babel sobrescrito 3, 7 pilares de luz que ligavam o céu e a terra engoliram de uma só vez as apóstolas que se aproximavam das forças aliadas em uma linha reta do abismo no espaço. As apóstolas que foram aniquiladas sem se darem conta do que estava acontecendo eram incontáveis. Muitas apóstolas tentaram se defender usando suas asas de prata revestidas com a capacidade de desintegração, mas essa versão aprimorada de Hyperion evoluiu de forma explosiva em quantidade de calor, taxa de convergência, tempo de duração e assim por diante. Dessa forma, não poderia ser comparada com a arma anterior. Contra isso, até a capacidade característica das apóstolas foi perfurada e seus corpos construídos por Deus transformados em cinzas. As apóstolas que de alguma forma escaparam das linhas de tiro e as que só agora saíam do abismo no espaço pararam, mas, um momento depois, subiram aos céus com uma velocidade terrível. Elas bateram suas asas de prata e voaram ao longo dos pilares de luz, onde à frente delas estavam as armas surpreendentes que aniquilaram suas companheiras às centenas.
não sejam reservadas. Ainda há mais por vir, comam o quanto quiserem. Se encham até seus corpos explodirem, Usando a pedra da visão de longo alcance equipada em Hyperion resplandecente, Hajime viu as figuras das apóstolas em ascensão, seus lábios se curvaram de forma feroz ao dizer isso. Ao mesmo tempo, a joia de diamante brilhou ainda mais. Então, de todos os Hyperion resplandecentes, que tinham um comprimento total de cerca de 5 metros, vários pequenos pedaços parecidos com brocas de espelho, estavam voando, indo em direção à superfície ou espalhando-se pelos arredores. As brocas com formato e tamanho de triângulos isósceles em torno de 30 centímetros tinham uma gema carmesim instalada em sua superfície. As brocas de espelho se espalharam como se para escapar das apóstolas que atacavam, assim, as agressoras franziram a testa desconfiadas por um momento, mas, julgando que seria suficiente destruir o Hyperion resplandecente, de onde esses novos itens apareceram, independentemente da função que as brocas tinham, elas as ignoraram e continuaram a seguir adiante. E então, as apóstolas concentraram seu poder mágico de prata e, naquele instante em que tentariam destruir as 7 armas colocadas no céu com bombardeios de desintegração. Isto é, uma das apóstolas que soltou essa voz teve sua cabeça apagada antes que pudesse terminar de falar. Foi pelo laser que surgiu atrás dela. O disparo do Hyperion resplandecente parou por um momento. Logo a seguir, os lasers se dividiram em ramificações como um tiro de dispersão e choveram até o chão e era como parecia, mas um instante depois, lasers de todas as direções encheram o céu inteiro. Era uma gaiola criada em um instante a partir do laser. Inúmeros lasers de direções diferentes das posições dos Hyperion resplandecentes estavam se expandindo por todo o céu, como se estendessem uma teia tridimensional. Então esses pequenos artefatos serviam para isso. Uma das apóstolas que tentou se defender empregando sua capacidade máxima de desintegração através de suas asas de prata que envolviam seu corpo, falou sua conjectura que era quase uma convicção, para isso, o que parecia ser apenas uma alucinação auditiva formada pelas palavras do irregular que dizia, incorreto. Ecoou em seu ouvido com um tom provocador. Sim, o papel das brocas de espelho era refletir o laser de convergência da luz solar do Hyperion resplandecente, que era a máquina-mãe delas. Com isso, as armas exterminaram o inimigo de todas as direções. As incontáveis brocas mudavam de posição de forma constante e refletiam ainda mais os lasers, criando uma gaiola que cobria o céu e realizava um disparo aleatório diversificado, dificultando a previsão devido à sua irregularidade. A propósito, as brocas tinham a palavra o espelho anexada ao seu nome, mas elas não estavam refletindo o laser usando um espelho, mas sim a distorção espacial. Com isso, também era possível dobrar o laser em ângulos agudos. À primeira vista, não parecia nada além de um reflexo, daí seu nome. Bem, isso vai cuidar delas. Devido ao ataque unidirecional de laser sem pausa, as apóstolas empregaram a defesa de suas asas de prata e seu avanço diminuiu. Vendo isso, Hajime bufou enquanto murmurava. E então, através da pedra da visão de longo alcance, o sinergista mostrou um sorriso destemido às apóstolas cujas expressões estavam se distorcendo devido a um visível ódio. Ele então operou a joia e deixou cair algo brilhante do tamanho de um punho do Hyperion resplandecente. Como o orvalho da manhã que escorria de uma folha, as 7 lágrimas brilhantes caíram bem no meio de um grande número de apóstolas que estavam começando a se mover na tentativa de romper a gaiola do laser com suas asas de prata empregadas como escudos. Desapareçam de uma vez. No momento em que Hajime sussurrou isso em voz baixa. Flores do sol desabrocharam no céu preto avermelhado. A caixa do tesouro exclusiva para armazenar a luz solar convergente, rosa de hélio. O que Hajime deixou cair foram caixas do tesouro especiais que armazenavam a luz do sol concentrada até o limite. Era diferente da caixa do tesouro construída internamente para disparar lasers, assim, poderia-se dizer que isso era uma bomba de calor em larga escala que fazia uso da energia do sol se autodestruindo para liberar toda a energia armazenada de uma só vez. Esse artefato era um tesouro em que um Hyperion resplandecente só podia carregar um deles, mas seu poder era garantido. O calor que era continuamente convergido foi liberado e causou uma grande explosão como uma erupção solar, o céu preto avermelhado foi pintado como se agora fosse o entardecer.
O brilho fazia parecer que 7 sóis apareceram ao mesmo tempo cobrindo o céu. Na sequência, enormes e poderosas ondas de choque e de calor surgiram. Com isso, não apenas as apóstolas que pretendiam destruir o Hyperion resplandecente, outras apóstolas que estavam seguindo atrás e as que acabaram de sair da fenda no espaço também foram varridas como folhas ao vento. Não apenas isso, mas a enorme nuvem de poeira que se aproximava da fortaleza devido ao colapso da montanha Deus também foi apagada. De modo natural, essa força também atacou a fortaleza, mas a onda de choque foi bloqueada por pouco pela membrana brilhante que cobria toda a fortaleza. Foi graças ao Grande Barreira o que foi transferida da capital para esse local. A antiga Grande Barreira com certeza seria incapaz de suportar o artefato de grau de aniquilação criado por Hajime, mas a Grande Barreira atual, que havia sido aprimorada, parecia capaz de suportar pelo menos a onda de choque. As rosas de hélio que exibiram uma destruição sublime, que superava as expectativas, fizeram do sinergista, seu criador, aquele que mais soava friamente, e o resultado não foi ruim, já que nenhum aliado foi atingido, então estava tudo bem. Isso se tornou algo incrível, não é? Hajime-kun que parou de se conter mudou até mesmo a topografia, não foi? Se um exemplo fosse feito com a terminologia da Terra, poderíamos dizer que foi como se o Everest fosse aniquilado e bombas nucleares fossem disparadas de forma descontrolada. Quando a luta terminar, temos que criar restrições para ele com todas as nossas forças. De qualquer forma, Shizu terá dificuldades. Suzu irá cooperar o máximo possível, tá bem? Parece que Suzu pode ouvir o choro da Terra daqui. Este mundo já está com lágrimas nos olhos, e quando eu chegar ao outro lado, vou dar um soco e fazer Kouki voar. Se eu não lutar com ele primeiro, e se Kouki lutar com Nagumo, nenhum vestígio dele restará. Shi e os outros transmitiram suas impressões. Todos eles olharam para o além e seus lábios estavam meio sorridentes. Eles sabiam que Hajime planejava lançar ataques preventivos no início da batalha, eles também sabiam que ele faria isso usando o impacto de meteoro e o laser de luz solar convergente, mas nunca em seus sonhos mais selvagens eles sequer imaginaram que uma montanha de 8 km seria aniquilada e múltiplos pseudosóis se materializariam no céu, mesmo que apenas de forma temporária. Além disso, atrás de Shi e os outros. Que tal isso, avô? Aquele és o honorável esposo desta. Isso não és incrível? Acho que sim. Isso foi mesmo super incrível. Li, líder do clã. Entendo seu sentimento, mas seu discurso está, e não, esqueça, por favor, não preste atenção a isso. Tio estufou o peito com orgulho enquanto Adu estava arregalando os olhos, parecendo a expressão chocada que saiu de um mangá shoujo. Um assessor próximo tentou fazer uma refutação com o tom descomposto do chefe do clã, mas parecia que ele desistiu no meio do caminho. Ristas ficou surpresíssimo e não conseguiu se mover com sua alma saindo da boca. Abaixo da fortaleza também havia muito barulho. Especialmente no grupo com orelhas de coelho, eles estavam fazendo um alvoroço caótico. Yalha! Como esperado do chefe Ei! Ele faz coisas impossíveis com tanta calma. Venham lixo. Nós vamos despedaçar todas vocês, sim. Chefe Ei! Por favor, me possua. Isso é avassalador. Com dó do relâmpago vermelho. Banzai. Furacão furioso da presa branca. Iha. Não, os apelidos de até agora não são mais suficientes. Alguma coisa, algo que é mais digno para o chefe. Que tal o rei demônio da noite branca que traz a ruína? Não, que tal esse, imperador supremo da morte do caos, acho que é melhor. Por que não há o carmesim nessas opções? Ele é o deus supremo da destruição do céu brilhante carmesim profundo. Parecia que quando a batalha terminasse, os apelidos de Hajime ficariam ainda mais complicados. Entre gritos retumbantes, Aiko gritou com uma voz que soava um pouco afetada, mas ainda era poderosa. Esta é a força da minha espada. A vitória está conosco. Vitória! 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 Depois disso, Gaharudo conseguiu se recompor e assumiu o comando com um leve sorriso.
Sua voz alta ressoou ao ponto de fazer pensar se ele precisava mesmo de algum artefato para amplificar sua voz. Todos, preparem suas armas. Os alvos estão acima. Não deixem a espada da deusa ficar com toda a glória. Assim como a deusa disse, cada um de nós é um herói. Lutem até o fim. Destruam todos os inimigos. Provem a força de nós ou humanos. Oh! Um enorme grito ressoou. Ao mesmo tempo, os soldados apontaram para o céu as armas pesadas que receberam com cada um de seus papéis definidos. O moral deles estava no auge. Não havia mais ninguém tremendo de medo, em troca, seus corpos tremiam com uma excitação de guerreiro. Os dentes estavam cerrados com força, luz da determinação brilhava dentro daqueles olhos. No céu, as apóstolas que mal evitaram a destruição organizaram sua formação, e então novas apóstolas estavam transbordando ainda mais do abismo no espaço. Várias centenas de apóstolas foram aniquiladas pelo ataque anterior, mas talvez o suprimento da apóstola de Deus fosse inesgotável. Dessa forma, a partir de agora seria a autêntica guerra entre a humanidade e os peões de Deus. Olhando para o estado da força aliada, Aiko soltou um suspiro que não pôde ser percebido. Sensei, esse foi um discurso esplêndido. Como esperado da deusa da boa colheita. Nagumo-kun, e eu já não entendo mais o que devo dizer. Aiko olhou por cima do ombro para a voz atrás dela enquanto mostrava um sorriso exasperado. Enquanto encolhia os ombros, o sinergista entregou a joia para operar o Hyperion resplandecente para a professora. Era a importante joia que provocou a destruição em larga escala. Aiko a aceitou com timidez. A partir de agora, Hyperion resplandecente seria operado pelas mãos da professora o máximo possível. Quem era mais digna de lidar com a luz do sol era exatamente a deusa da boa colheita. Depois de olhar para Aiko, que tremia de medo, Hajime olhou para Kaori. Seu rosto é o de uma apóstola, mas a cor do seu cabelo se parece com o seu original, Sim, como esperado, cabelos pretos combinam mais com Kaori. Não é? Então temos que terminar isso logo para que eu possa voltar ao meu corpo original. Assim como Hajime disse, a atual curandeira não tinha cabelos prateados, mas ela estava com cabelos pretos apesar de estar com o corpo de Nointo. Isso tinha o objetivo de evitar que ela fosse confundida com as apóstolas, a causa era o artefato de disfarce que o sinergista preparou. A cor de seu poder mágico também estava disfarçada, então, quando Kaori abrisse suas asas, o que apareceria seriam asas negras e prateadas. Suas roupas também tinham tons de preto, então sua aparência parecida com a de um anjo caído. Talvez poderia-se dizer que esse era um visual adequado para um anjo servindo o rei demônio. Estou contando com você para o resto da missão, tá bem? Sim. Deste lado ficará tudo bem. Protegerei esse local para que Hajime-kun possa voltar. Também não vou deixar ninguém colocar as mãos em Miu-chan e nos outros. Portanto, por favor, salve Yui. Sim. Espere ansiosa por isso. Quando voltarmos, eu vou provocar você junto de Yui. Puxa, Hajime-kun seu malvado. Kaori ficou com um olhar zangado para Hajime que estava tirando o sarro dela. Mas, o olhar da garota era forte, e também gentil. E também era parecido com o do sinergista, ambos entendiam bem a imensidão da confiança que eles dirigiam um ao outro. Atrás de Hajime, Shia, Tio, Shizuku, Suzu e Ryutaro se aproximaram. Enquanto Kaori e Shizuku se abraçavam com uma atmosfera que criou lírios no fundo, o olhar do sinergista dirigiu-se para os arredores. As pessoas dentro da fortaleza podiam observar muito bem a parte externa enquanto estavam dentro da própria construção devido aos inúmeros monitores de cristal instalados. Mas agora, as exibições refletiam o interior da sala de comando da fortaleza e as pessoas lá dentro, como Liliana e os outros, e também Ken e outras pessoas que eram os líderes de cada força. Princesa. Use o artefato anti-apóstolas com responsabilidade. Afinal, confiei eles acreditando na sua competência, entendeu? Por favor, não coloque tanta pressão em mim. Bem, nós vamos conseguir fazer isso. Nagumo-san e não, Hajime-san, que a sorte esteja com você. Liliana,
do outro lado da tela, sorriu enquanto assentia para Hajime. O sinergista acenou com a cabeça e depois olhou para Khan, que foi projetado na mesma tela. Khan. Não há mais necessidade de conversas tediosas, vá causar um pouco de destruição. Cucucu, uma ordem emocionante, muito obrigado. Eu com certeza farei isso. Todos nós Aulia estaremos aguardando com expectativa a morte de Deus pelas mãos do chefe. Hajime e Khan trocaram sorrisos destemidos. E então, o olhar do sinergista voltou-se para todas as pessoas que estavam visíveis naquele lugar: Hanzi, Alfrerik, Ilva, os principais líderes de cada país. Depois ele deu de ombros e declarou: então eu estou indo. Mesmo que ele fosse entrar no território de um deus, essas palavras foram terrivelmente leves. Mas, uma força misteriosa podia ser sentida com essas palavras. Isso os fez acreditar de forma incondicional que, se fosse esse homem, ele seria capaz de realizar qualquer coisa. Era esse o sentido de suas palavras. Foi por isso que ninguém falou muito. Eles assentiram com vigor em resposta e disseram apenas duas palavras. Até logo. Logo a seguir, Hajime e os outros voaram juntos. Sob seus pés haviam os kiboards. Eles também podiam usar a aerodinâmica, mas seu destino, seu abismo no espaço, estava na altitude de 8 quilômetros. Eles não tinham a intenção de ser parados pelo grande número de inimigos ou desperdiçar mais tempo. Eles estavam avançando de uma só vez, enfatizando a velocidade. Olhando para as 6 faixas de luz mágica com 6 cores ascendendo ao céu, aplausos surgiram da força aliada. Era a investida da espada da deusa. A esperança da humanidade. Dessa forma, gritos de esperança rasgaram suas gargantas em direção ao céu. Então, a primeira onda de apóstolas apareceu para bloquear a rota do grupo. Talvez porque logo após o início da invasão a primeira onda tenha sido aniquilada por métodos impossíveis, as apóstolas não avançaram de forma imprudente. Ficou claro que elas pretendiam lutar enquanto observavam a situação. Todas vocês ficaram bem nervosas, hein? Vocês acham que podem me parar com essa falta de confiança, Já havia cerca de 20 apóstolas reunidas à frente deles, independentemente das espadas gêmeas e de suas asas de prata que estavam bem abertas. Hajime não diminuiu a velocidade. Longe disso, ele acelerou ainda mais os kiboard. E então, enquanto dizia para Shi e os outros prepararem suas armas usando telepatia, o sinergista pegou um artefato enorme da caixa do tesouro segundo e o colocou no ombro. Vou transformar todas vocês em queijo suíço. Após isso, uma tempestade carmesim atacou as apóstolas. A violência que só podia ser expressa dessa forma pulverizou as mulheres bloqueando o caminho como se isso não fosse nada demais. É claro que as apóstolas possuíam a habilidade de desintegração, elas tinham asas de prata como proteção e espadas enormes que cortavam tudo com a desintegração. Dessa forma, as apóstolas sem palavras e sem expressões tentaram resistir ao usá-las. Mas, isso foi literalmente esmagado com facilidade como se fossem apenas pedaços de papel. Enormes canos de canhões que giravam em alta velocidade enquanto soltavam sons singulares. A luz brilhante e vívida do poder mágico faiscava de forma selvagem. Clarões carmesins muito grossos que podiam até perfurar o céu surgiram. Gatling Bat-Bunker. Essa era a verdadeira forma da arma que varreu 20 apóstolas sem dificuldades. Diferente do Bat-Bunker anterior, o depósito das estacas que seriam carregadas era 2 vezes menor. Mas, seu poder não diminuiu nem um pouco. Em um segundo, 20 disparos eletromagneticamente acelerados avançaram em espiral e a enorme e superpesada estaca preta pulverizou seu alvo. Agora mesmo, apenas encarando um ao outro, as apóstolas não podiam esperar deter o avanço de Hajime. Somente usando seu intelecto, acumulando estudo e uma determinação com uma vontade firme como a dos humanos, elas poderiam enfim ficar frente a frente com esse oponente. Esse era o tamanho da diferença. As apóstolas que ficaram rígidas por um momento com o espanto decidiram por um ataque de pinça da esquerda e da direita. Assim, elas circulavam enquanto deixavam imagens persistentes. Não podemos deixar tudo para Hajime-san. De fato. Shia e Tio se prepararam para lidar com os inimigos.
Mais duas apóstolas brandiram suas grandes espadas revestidas com poder mágico de prata em direção a Xia e Tio. No momento seguinte, suas cabeças foram apagadas pelo clarão que rasgou o céu antes que caíssem girando. Fui! Oh, o que? Xia e Tio olharam perplexas com o espírito refreado. Não apenas as duas, Hajime e os outros também olharam por cima do ombro seguindo a linha do clarão. Eles já haviam atingido a altitude de 5 quilômetros, então ninguém além de Xia, cujo corpo estava reforçado, e Hajime, que possuía visão de longo alcance, entendeu o que aconteceu. Na fortaleza no chão, em um canto do telhado, enquanto segurava um fuzil de precisão muito longo fixado diretamente no chão da fortaleza, Pao Kun, 10 anos de idade, apelidado de Obaltoferd da Morte Certa, estava com seu polegar levantado. Não apenas Baltoferd Kun. Os franco-atiradores escolhidos entre os Auli reunidos em um esquadrão estavam preparando o rifle antimaterial de aceleração eletromagnética de alcance superlongo que Hajime forneceu para cada um deles enquanto mostravam sorrisos destemidos. Em primeiro lugar, esses eram os camaradas que realizaram tiros superprecisos, mesmo quando usavam apenas uma besta. Com a mira encantada com visão de longo alcance e precognição, se eles pudessem ver a futura posição das apóstolas, um ataque de 5 km seria possível. Mas, para ser sincero, Hajime estava se sentindo um pouco incrédulo. Nos olhos do sinergista e da garota coelho, eles podiam ver o brilho dos olhos apertados de Baltoferd Kun pela mira. Ao mesmo tempo, eles podiam ver o que ele estava dizendo pelo movimento de seus lábios. Chefe. Anego. Deixem a limpeza do caminho para nós. Talvez tenha sido isso que ele disse. Como prova disso, as apóstolas que planejavam atacar com o movimento de pinça foram atingidas uma após a outra pelos clarões que surgiam de baixo. Como esperado, um tiro e uma morte eram impossíveis depois que as apóstolas ficaram em guarda, mas mesmo assim, elas sofreram danos consideráveis e ficaram incapazes de atacar de forma descuidada, seus rostos pareciam irritados. Mesmo que as apóstolas tentassem usar bombardeios de longo alcance ou magia em larga escala, Baltoferd Kun e sua equipe pressentiam isso e priorizavam atirar na apóstola tentando essa tática. Seus ataques eram interrompidos, e mesmo que elas tentassem atacar ignorando os tiros, Hajime e os outros suportariam o golpe com facilidade. Meu clã está ficando cada vez mais super-humanizado, diz U. Talvez, não seja mais apenas Xia que possa ser chamada de especial. Todos que se envolveram com Hajime se distanciam dos humanos normais, não é? Ei, Shizu. Suzu ainda é humana, certo? Certo? Talvez já seja tarde demais para mim, Enquanto pilotavam suas kiboards, o inimigo na frente era atacado pela Gatling Batbunker de Hajime, enquanto o inimigo à esquerda e à direita era lidado com o grau aterrorizante de precisão dos franco-atiradores. Assim, Xia e os outros, que só precisavam interceptar, fugir e se defenderem, tiveram tempo de olhar para longe enquanto murmuravam esse tipo de coisa um para o outro. Enquanto isso, as apóstolas eram incapazes de impedi-los. Por fim, Hajime e os outros chegaram ao abismo no espaço que jorrava o miasma preto enlameado. Xi, mesmo que sua aparência tenha mudado, a capacidade ainda é a mesma. O sinergista estalou sua língua. Assim como ele disse, semelhante ao turbilhão de ouro, o miasma preto estava bloqueando o progresso do grupo. Vocês cuidem das marionetes atrás de nós. Sensei, você pode ouvir, certo? Envie as brocas de espelho aqui. Taniguchi, coloque uma barreira em mim. Em entendido. Hajime estava dando instruções para Aiko na superfície e Suzu, e também para os outros membros enquanto tirava uma espada curta do bolso do peito. Embora o item tivesse o formato de uma espada curta, ela não tinha nenhuma ponta, a arma era feita de um cristal que parecia quebradiço. Essa era a versão degradada da chave de cristal. Baseado em sua experiência ao criar a verdadeira chave de cristal, Hajime produziu essa espada curta que possuía o efeito de interferir no espaço. Ele não tinha o poder de abrir um portal em direção aos recintos sagrados, mas se fosse apenas o poder de arrombar uma porta trancada, esse item poderia cumprir esse papel. O corpo do sinergista ficou coberto de vermelho vívido.
E então ele derramou o imenso poder mágico do superar limite na versão degradada da chave de cristal que usava uma quantidade muito pequena de fragmento do cristal divino descoberto no abismo de Orcus, ativando sua habilidade. Desta vez, eu com certeza vou passar, não importa o que aconteça. Hajime gritou e deu uma estocada com a espada curta na parede do miasma. Rangido, rangido. Um som surgiu, a chave de cristal degradada tentava quebrar a parede do miasma causando ondulações. O poder mágico carmesim de Hajime também rugiu tentando afastar o miasma. Mas então, uma grande espada de prata brilhante surgiu de dentro do miasma. A espada grande de uma apóstola. Mesmo enquanto o sinergista se mantinha firme para romper o miasma, de forma natural, o enxame de apóstolas ainda estava saindo de lá. O próprio Hajime estava colocando toda a sua força para quebrar o miasma, assim, ele não poderia responder com nenhuma ação. Não vou permitir. Não entre em nosso caminho. Era para isso que Aiko e Suzu estavam lá. As brocas de espelho espalhadas ao redor de Hajime e dos outros estavam guiando o laser do Hyperion resplandecente e bloquearam a aproximação das apóstolas como uma barreira. E então Suzu também balançou gentilmente seus leques de ferro de seus Kiboard. Fazendo jus à sua reputação de mestra de barreiras, um escudo quadrado brilhante de 30 centímetros de largura foi invocado em um instante. A barreira não bloqueou a grande espada da apóstola que deslizou através da rede de laser, mas desviou a trajetória como se sua superfície fosse escorregadia. Isso aconteceu porque Suzu entendeu que defender a capacidade de desintegração do inimigo de frente era desvantajoso. Atrás de Hajime, Shia e os outros também estavam ganhando tempo, dando importância à contenção do inimigo, em vez de derrotá-lo. Apóstolas estavam transbordando do miasma como se fossem ilimitadas. Se a cena fosse vista de um local distante, com certeza pareceria que Hajime e os outros estavam envoltos em casulo de prata. O grande número de apóstolas atacou revestido por um poder mágico prateado para remover as pessoas insolentes que tentavam entrar nos recintos sagrados. Shia e os outros conseguiram resistir, mas com o ritmo atual, eles seriam engolidos pelos números em menos de um minuto. Por esse motivo, Hajime ignorou todos os ataques das apóstolas. Ele confiou suas costas, sua vida, tudo a Shia e aos outros. Ele concentrou toda a sua mente apenas em avançar. Oh! Um grito saiu da boca de Hajime. O poder mágico do sinergista aumentou ainda mais. A versão degradada da chave de cristal condensou o vermelho vívido e foi tingida com um carmesim profundo. Ao mesmo tempo, rachaduras apareciam como se a chave estivesse gritando incapaz de suportar a grande potência. As rachaduras na versão degradada da chave de cristal aumentavam segundo a segundo, como se desse uma notificação de que sua vida útil já chegava ao fim. Porém, Hajime derramou ainda mais poder mágico. As apóstolas, que estavam tendo a metade dos corpos apagados pelo laser, lançaram penas de prata que desintegravam até a barreira de Suzu, cortando a bochecha do sinergista e atingindo seus membros. Shia e as outras também estavam sofrendo ferimentos pela quantidade esmagadora de ataques e seu escopo de batalha limitado. Como esperado, o grupo seria incapaz de atravessar. O poder de um deus era incomparável. Se as pessoas presentes fossem homedianas, com certeza esse pensamento passaria em suas mentes. Mas, se fossem pessoas com esse tipo de entendimento, em primeiro lugar, eles não estariam aqui. Por isso, eles gritaram. Mesmo feridos, mesmo com inimigos cercando-os de todos os lados. Nós podemos fazer isso. Se for Hajime-san. Isso mesmo, mestre. Está tudo bem. Não existe algo que possa pará-lo. Vai! Nagumo-kun. Nagumo. Esmague Sou. Para esses gritos de Shia e os outros, Hajime respondeu. Obviamente. Esses caras que me atrapalharem, eu os destruirei, tudo e qualquer coisa. Logo após isso. Rangido. Um som ressoou. Mas, esse não era o som da versão inferior da chave de cristal. Era da parede invisível diante de seus olhos, da fenda no espaço que liberava o miasma. A ponta da chave de cristal degradada mergulhou na parede. Com esse ponto no centro, ondulações se espalhavam.
Yui. Seguindo seu coração, Hajime torceu a espada curta de cristal. Então, com o ponto do golpe como centro, o espaço se distorceu, abrindo um buraco em forma de elipse. O caminho para os recintos sagrados estava aberto. Ei vocês! Aqui vamos nós! Sim, diz o. Sim. Entendido. Sim. Sim. O comando que foi dado junto com o sorriso destemido de Hajime foi confirmado por todos com o mesmo sorriso flutuando em seus rostos e um aceno de cabeça. Logo depois disso, o enxame de apóstolas desceu sobre eles. Mas as figuras do sinergista e seu grupo já haviam desaparecido entre os inimigos. Depois disso, havia apenas os brilhos emitidos pelo restante da chave de cristal quebrada e o portal que estava fechando.